Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, dele de novo, hein? James Webb. Será que semana só vou falar do James Webb? Merece demais, né? É o seguinte, dessa vez o James Webb observou um exoplaneta chamado WASP-80bzinho, um Júpiter quente, e pela primeira vez conseguiu descobrir metano na atmosfera de um exoplaneta. Essa descoberta é muito importante, vocês vão entender por quê. Nem é porque está ligado com vida, não. Também pode estar depois, né? Mas não no caso desse exoplaneta, mas é porque até então nenhum outro telescópio conseguiu detectar metano na atmosfera de um planeta. A gente consegue detectar aqui no sistema solar, mas em exoplanetas não. Então essa descoberta do James Webb ela é realmente muito importante. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Agora eu quero que vocês escutem isso aqui porque é muito importante. Ontem eu fiz uma postagem, né, falando de que o Space Day Plus Premium está na Black Friday, isso mesmo. Ele custava R$ 29,90 por mês e agora está R$ 9,90. E aí o pessoal começou lá a chiar, reclamar e tal, porque eu fiz uma postagem que para você acessar você tinha que ser do Space Day Plus Premium. Só que é o seguinte, primeira coisa, o Space Day Plus Premium, ele tem várias coisas, tá? Então você tem lá vários podcasts exclusivos, textos exclusivos, documentários dublados, você tem câmeras ao vivo aí em vários lugares que a gente deixa e você consegue assistir várias coisas. Então não é só a postagem, tem um monte de coisa ali. Tem o Space Day Plus gratuito, que você tem acesso a uma parte das coisas, e o Premium, que você tem acesso a outras. E por que isso, né? Porque você comprar um documentário é caro, você mandar dublar um documentário, tudo isso custa dinheiro, tá? E a gente quer manter essa comunidade aí viva e acesa. Estava R$ 29,90 por mês. E agora, na Black Friday, na Black Week aí do Space Today, está por R$ 9,90. Então aproveite, vai lá, que você vai ter uma grande quantidade de conteúdo. E não é só o Space Today que faz isso, não, que eu vou dar alguns exemplos aqui. O Russian Space Web, que é do Anatoly, do Anatoly lá, ele tem todos os textos dele gratuito, ele tem uma área de membros lá, que você paga $50 para poder ter acesso, tá? E aí você tem textos exclusivos. As revistas, New Scientist, mesma coisa, você acessa uma parte gratuita, outra parte você paga. Todos aqueles textos do Medium, de outras plataformas aí, tudo tem essa parte aí. Por quê? Porque essas coisas custam dinheiro, beleza? Então, para manter o Space Today Plus funcionando, precisa pagar o servidor, precisa ter os documentários, comprar os documentários, dublar e tudo mais. Então, se você acha que vale a pena ajudar, R$ 9,90 por mês. Se não, você pode acessar gratuito. Tem lá um monte de coisa gratuita para você e continua tendo aí no spacetoday.com.br mais de 20 mil posts, todos eles gratuitos, e aqui no canal mais de 3 mil vídeos também para você. Então tem muita coisa legal, mas se você falar, caramba, acho que vale a pena dar R$ 9,90 por mês aí para ajudar na plataforma, não custa nada. Se você achar, se isso não for te atrapalhar, seja muito bem-vindo ao Space Day Plus Premium. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Vamos falar dele de novo, vamos falar do telescópio espacial James Webb, que dentro daqueles seus grandes objetivos, um deles, estudar o início do universo, galáxias e tudo. Aliás, o pessoal fizeram um vídeo aí, cara, uma live aí com mais de 2 horas, e a quantidade de coisa errada que foi falado é impressionante, principalmente sobre galáxias no início do universo que o James Webb detectou. Existe um gráfico que eu pus no vídeo da semana passada mostrando como que as galáxias evoluíram do início do universo até agora. Outra coisa, quando a gente fala início do universo, tem que deixar muito bem claro alguns momentos específicos. Existe o início que é antes de 1 bilhão de anos, e existe depois de 1 bilhão de anos, que aí a gente já nem se chama mais do
universo primordial, você tem o amanhecer cósmico, depois você tem o meio-dia cósmico e por aí vai. Ou seja, um monte de coisa errada. É triste, né? Ver isso, que as pessoas não sabem ler os artigos, né? É complicado demais. Porém, voltando aqui. Os objetivos do James Webb são bem específicos, entre eles está o de estudar exoplanetas, principalmente caracterizar suas atmosferas através da espectroscopia de infravermelho, quando o planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela passa pela atmosfera, quando ela passa pela atmosfera ela é decomposta, com o espectrógrafo aqui do James Webb, você consegue detectar. Muito bem. O James Webb, então, foi apontado para um exoplaneta conhecido como o WASP-80bzinho. Esse exoplaneta ele é conhecido como um Júpiter quente, tá? Sua temperatura ali gira na casa dos 825 Kelvin, por isso que ele tem esse nome. Ele orbita uma estrela do tipo anã vermelha. O ano desse planeta dura 3 dias, isso mesmo, a cada 3 dias ele dá uma volta em torno da estrela, e ele está localizado a 163 anos-luz de distância de nós, na constelação de Áquila, tá? Como o planeta está muito perto da sua estrela, e ambos estão longe de nós, né? Nós não podemos ver o exoplaneta diretamente, mas a gente consegue fazer o estudo pelo método do trânsito da atmosfera do exoplaneta. E foi exatamente isso que o James Webb fez. Ele foi apontado para esse exoplaneta, lembrando, tá? Ele não descobriu esse exoplaneta. Quando você vê o nome de um exoplaneta, tem sempre uma sigla na frente. Ou é Kepler, ou é K2, ou é o WASP. O WASP é o programa, o projeto que descobriu esse exoplaneta. Muito bem, você vai lá e estuda a atmosfera do exoplaneta. Quando você estuda ela, você consegue identificar ali a composição química da atmosfera. Existe uma outra coisa também. O planeta ele passa na frente e depois ele é eclipsado pela estrela, ele passa atrás da estrela. E nesses momentos, um pouco antes, um pouco depois dele ser eclipsado, resquícios da luz da estrela também passam pela atmosfera e você consegue ter também um outro vislumbre ali da atmosfera do exoplaneta. Ou seja, tem o trânsito que é no meio e tem as regiões onde tem o eclipse. Todos esses momentos aí são estudados pelo James Webb. Muito bem. Então, o que aconteceu? James Webb foi lá, pegou as observações. Com isso, a gente cria o que a gente chama de um espectro. Que nada mais é do que uma medição que mostra quanto de luz que é bloqueada ou emitida por diferentes elementos químicos, tá? Existem muitas diferentes até ferramentas para transformar as observações brutas que o James Webb faz em espectros, mas não vou entrar aqui no caso. E depois que você tem o espectro, que são os pontinhos ali das medidas, você tem que interpretar esse espectro. E para interpretar o espectro, o que os astrônomos fazem? Eles usam modelos. Os modelos, eles tentam simular a atmosfera do planeta em diferentes condições. E aí você vai simulando a atmosfera do planeta em diferentes condições e vai comparando aquilo com o espectro que foi medido. Quando você tem ali um ajuste, né, o melhor ajuste possível, você chega à conclusão de que muito provavelmente a atmosfera daquele planeta é composta daqueles elementos e é daquela maneira. Então é isso que é feito. Eles ficam variando, né? Então eles começam com uma atmosfera muito flexível, tá? Um modelo totalmente flexível. Depois eles vão para condições extremas, tá? E aí eles vão tentando milhões de combinações. Essa é a magia da simulação computacional, porque você faz milhões de testes ali até ver o que se ajusta melhor ao dado que você tem. Então é isso, basicamente essa é a técnica que é usada. Você vai lá, aponta, mede o espectro, mede ele, faz as medições, né? Faz as medições em momentos diferentes, no trânsito, nos momentos de eclipse, transforma essas medições num espectro e agora você vai interpretar, criando modelos para ver qual melhor se ajusta, e é isso que é muito interessante. O legal, no caso do WASP-80bzinho, foi o seguinte: eles conseguiram detectar vapor d'água. Vapor d'água, tudo bem, é legal, é importante, é interessante, porém vapor d'água já foi detectado em atmosfera de outros exoplanetas.
Mas tem uma coisa que não foi detectado. Foi o metano. O metano, até hoje, nem o Hubble, nem o Spitzer, né, que foram telescópios que fizeram espectro de exoplanetas, conseguiram observar o metano na atmosfera de exoplanetas. E o James Webb conseguiu. Isso é muito legal. E para poder validar isso, os pesquisadores usaram métodos estatísticos robustos, né, para avaliar a probabilidade. Então, a gente chama de desvio padrão, baseado numa medida chamada sigma, e eles detectaram ali a detecção de metano, ela está dentro do que a gente chama do 5 sigma. Ou seja, você tá bem confiante nesse resultado. Então, com uma detecção tão confiável assim, os astrônomos não só encontraram uma molécula muito elusiva, porque o metano a gente não consegue achar nada, mas agora a gente pode começar a explorar, e daí é que vem a importância de tudo isso. Então, depois que você detecta, entende como é a atmosfera daquele exoplaneta, agora você vai, então, fazer os estudos. E o que é legal? O legal é que o metano a gente já detectava aqui no Sistema Solar em planetas aqui. Planetas gasosos, por exemplo, Júpiter, Saturno, né? Tudo isso tem metano na atmosfera. E antes a gente não tinha detecção num exoplaneta para poder comparar. Agora a gente tem. Então agora a gente está comparando coisas que são parecidas. Ou seja, planetas que têm composição química ali parecida. E com isso a gente consegue, então, estudar a evolução desses exoplanetas, porque a gente tem também aqui a evolução dos planetas do Sistema Solar. Então isso é muito importante para poder ter essa ideia. Outra coisa também, você pode, agora que você sabe que o James Webb ele é capaz de detectar metano, você pode ir atrás de metano em outros tipos de planeta, e aí, por exemplo, né, o metano pode ser um indicador da presença de vida, tá? Pode ser um indicador da presença de vida. Então isso é muito interessante. Então você tem, o James Webb já detectou monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor d'água, água, tudo mais, e agora detectou metano. E isso vai ser importante demais. Além de tudo isso, né, à medida que se encontra metano e outros gases em exoplanetas, os astrônomos podem continuar a expandir o conhecimento sobre como a química e a física funcionam em condições diferentes aqui da Terra, tá? Daqui da Terra. Então isso aí também é muito legal. Os pesquisadores falaram que agora eles têm que fazer observações adicionais, sempre tem isso, usando o MIRI, usando a NIRCam, né, para fazer, porque eles fizeram analisando simplesmente o espectro, agora eles têm que fazer outras medições para poder entender muito melhor esse exoplaneta. Então tá aí um trabalho assim realmente espetacular feito pelo James Webb, né, que tá aí sempre nos surpreendendo, né? Para quem não sabe, né, aqui no Sistema Solar a gente encontra metano em abundância nas atmosferas de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ou seja, dos gigantes que a gente tem. E encontrar esse metano agora em gigantes gasosos, só que fora do Sistema Solar, é de uma grande importância para entender como que é a formação dos planetas, a evolução dos planetas e conhecer tudo isso muito melhor. Então tá aí o James Webb não decepcionando e fazendo mais uma grande descoberta aí, nesse caso não de galáxia nem de nada disso, mas de exoplaneta, que é uma das grandes ali, dos grandes setores que o James Webb trabalha, um dos grandes objetivos dele. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!